eu sou de uma geração que, lá atrás, de jovem, né, no final dos anos 80, e que fez parte de uma Cachoeiras que tinha tido. Cachoeiras teve cinema, teve, na verdade, 2 cinemas, que eram também teatro, que era o Cine Brasil, que também era teatro, e o Cine Virgínia, que também era teatro. Então eram vários grupos que haviam tido e tal, enfim. E tudo estava acabando. O carnaval, os blocos, piratas, cavaleiros, caçadores, todos já tinham ido embora, já estava na fase já de não ter mais nada. E surgindo, né, logicamente que surgindo o Ganguri como início dos anos 70, que é o bloco lá do meu bairro, e que, na verdade, começou novamente um movimento cultural leve, né, e suave naquele período. No final dos anos 70, Marcelo Barroso e meu irmão, que eram amigos de muito tempo, se reuniram e começaram a discutir. Existia um grupo de amigos, né, na verdade. E esse grupo de amigos começou a discutir a questão da cultura no município. E como uma cidade do que já teve, né, a gente estava sufocando a nossa geração, que não tinha nada, veio aquela discussão, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que brigar por isso aí. Só que estava em plena ditadura militar, né, em pleno período de ditadura. Então, tudo que se falava e se reunia era meio perigoso. Mas, mesmo assim, houve, no final dos anos 70, que já estava a coisa já ficando mais leve um pouco em relação à ditadura, estava um pouco mais leve, esse grupo se reuniu e começou a discutir não só a questão cultural, como também a questão ecológica, sobre o Rio Macacu e tal, e começou a discussão. E nessa história aí surgiu o Maré Música, que foi um grupo, uma peça músico-teatral, né, e que, de autoria de Gilberto Leal, meu irmão, e de Marcelo Barroso, que foi um sucesso grande, que levou 3 anos em cartaz. Na verdade, 2 anos em cartaz, que começou em 79, ensaios e tal, estreou em 80 e 81, né, que foram 2 anos de apresentar, não só em Cachoeiras, como no Rio e tal, enfim, em vários lugares aí. Foi um sucesso muito grande. Mas a minha trajetória não começou ali, né? Efetivamente na cultura, tocando e cantando, foi com Maré Música. Mas a minha trajetória começou um pouco antes, quando na minha casa eu tive o prazer de crescer ouvindo Elias Bragas Gomes, que é o Liliu, Evani, outra figura, grande músico, e Siquinha, 3 amigos do meu irmão que todo final de semana estavam lá em casa. Todo sábado e domingo chegavam de manhã e ficavam lá o dia inteiro tocando. E eu era moleque. Quando eles saíam, deixavam o violão, eu pegava o violão e ficava tentando, né, fazer alguma coisa, né, e ficava encantado com eles compondo, né, e tal, enfim. E são pessoas, os 4, né, incluindo meu irmão, que têm composições lindíssimas, coisas assim que a gente tem que dar um jeito lá na frente de tornar público, porque infelizmente está se acabando. Eu me considero até, de certa forma, um guardião de algumas músicas, porque só eu sei cantar e tocar algumas músicas desses 4. Conversando até com o Liliu um tempo atrás, o Liliu falou que tem coisas dele que ele nem lembra mais, mas que eu lembro alguma coisa, né? E eu tive o prazer de crescer ali, vendo esses caras tocar, e sendo estimulado a aprender. Até que um dia meu irmão chegou e falou: Silvinho, ó, você quer aprender a tocar violão mesmo? Quero. Então senta aí. Depois que eles foram embora, né? Aí pegou, me ensinou as primeiras notas e tal. E como eu estava ali, né, o tempo todo vendo, eu fui influenciado pesadamente pelos caras, né? E fui desenvolvendo. Até que veio o Maré Música, como eu falei, e que meu irmão falou assim: ó, você vai tocar. Quer aprender a tocar violão? Então vai tocar no Maré Música. E como eu falo para todo mundo que a melhor forma de aprender um instrumento é tocar em grupo, é a forma de você acelerar, foi o que aconteceu comigo. Eu rapidamente, depois que eu peguei o violão em ensaios, foi uma coisa muito rápida. E aí eu aprendi. Lógico que eu falo assim, eu toco, não sou um grande instrumentista, né? Eu toco que dá para as pessoas ouvirem, né? Enganar as pessoas. Mas não é como hoje, que é toda a informação que se tem hoje, né? Que a rapaziada tem, que hoje o cara só não aprende de verdade, tocar de verdade, só se não tiver vontade nenhuma e disposição para estudar, porque tem muita coisa. Naquela época era mais difícil. Quando fala assim, a emoção bate um pouco, né? Porque
como eu falei, de uma geração que não tinha, que não teve, né? Eu me considero um dos que pelo menos estava na luta por conquistar. Jamerson fez parte do Maré Música junto, né? E Jamerson era de rock and roll, um cara de rock and roll tocando samba, bossa nova e tal, foi muito legal. E ele aceitou o desafio, fazendo uns solos bacanas, né, e tal. Foi muito bonito. E Jamerson fez parte dessa geração assim, que levantou a bandeira lá atrás. E falou assim, nós temos que conquistar um espaço cultural no nosso município, vamos construir um teatro. Tanto que depois a gente trabalhou na cultura em outros governos, veio o governo de Ubirajara Muniz, que deu espaço para a gente, né? E Jamerson foi o diretor na época, que a gente batalhou muito, mas não conseguiu avançar nessa questão do espaço cultural. E eu, por ironia do destino, eu que trabalhei em contabilidade no início, me vi um dia com a possibilidade, convidado para fazer prova, para entrar no Estado, né, como animador cultural, no CIEP, que abriu o CIEP em 86, eu fui convidado para fazer uma prova de concurso. E meu nome tinha sido lembrado. Eu fiz, passei, e quando me vi, eu estava dentro de uma escola, que eu nem imaginava isso na minha vida. E trabalhar com arte e cultura dentro do CIEP foi algo assim para mim, maravilhoso demais. Eu falo que eu não conseguia ter um dia que eu não entrasse no CIEP, que eu podia não estar trabalhando, mas eu tinha que entrar lá, que eu fiquei tão viciado, tão apaixonado por aquele local, por aquela escola, pela dinâmica, pela proposta, né, de horário integral, onde o aluno tinha tudo, esporte, música, dança, teatro e tal, enfim. Aquilo ali era uma coisa rica demais, né, infelizmente interrompida por um governador que entrou para derrubar o que o outro havia feito, né, o projeto maravilhoso que foi o projeto dos CIEPs. Vou até falar o nome dele, Moreira Franco, entrou para destruir o que Brizola tinha feito, que foi a maior conquista da educação brasileira, que foi o projeto dos CIEPs. Isso aí eu falo sem nenhum medo de errar. Só quem viveu pode avaliar e sabe o que foi aquilo lá. Mas, enfim, quando eu me vi, eu estava dentro da educação. E dentro da educação eu fui estimulado a fazer prova de vestibular, que naquela época também, vestibular e faculdade era para quem tinha condição de viajar todo dia, pagar a universidade, ou então, né, de que entrasse numa escola pública, numa faculdade pública, pelo menos ter passagem, ter condição de se manter. E eu não tinha condição de me manter estudando, mas eu achava que estava muito distante a faculdade. Aí até que, estimulado por um grupo de amigos, de professores, resolvemos fazer o vestibular. E por ironia, de um grupo de 13 pessoas, só passamos 2 pessoas, eu e Solange Marinho, no vestibular na época. E eu fiz para arte, estimulado por um monte de gente, cara, e pela cultura, né? Pela animação cultural. E eu virei um arte educador. E sou apaixonado por isso até hoje. Tive o prazer de ter alunos maravilhosos como Erasmo Trielli e outras figuras maravilhosas, de turmas maravilhosas que eu tive, que eu tenho um carinho profundo até hoje. E eu tenho certeza que todos têm por mim, né? E estimular isso, né? Estimular a arte na garotada e estimular também a valorização da cultura nessas gerações, acho que foi o meu maior legado, porque a minha geração lá atrás, eu acho que tinha uma missão muito forte, que era fazer com que as gerações enxergassem a arte e a cultura, né? A arte, cultura, né? De uma forma séria, né? E dar a ela a importância, dar a elas a importância que elas têm na vida de todo mundo, na formação intelectual, moral, inclusive, de todo mundo, né? Meu irmão Gilberto foi o meu espelho, em tudo. Né? Meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade, eu ia fazer 4 anos de idade. Né? Apesar de ter uma referência bacana do meu pai, né? Mas Gilberto era o irmão mais velho, aquele que chamava atenção, que dava uns petelecos de vez em quando, né? Falava, cara, olha aí, cara, e tal. Então, mas era, na verdade, o espelho que eu tive, né, de referência de homem, de caráter, de bondade, de respeito, né, e graças a Deus o respeito foi uma coisa que lá em casa a gente aprendeu muito pequenininho, né, e o respeito é uma coisa que muita gente fala, né, que vem de berço, e respeitar as pessoas nos mínimos detalhes, independente de cor, credo, religião, sexo.
E assim a gente fez. E a minha referência foi meu irmão. Ele, como um grande compositor que sempre foi, né? E a outra, as referências que já citei lá atrás, que foram o Liliu, o Siquinha e o Evani. Foram as minhas grandes referências na música. Coração Menino foi a primeira música que eu fiz. É de que ano, senhor? Ele é de 80. É de 80. E eu vou te falar uma coisa, eu levei aí um ano e pouco para mostrar alguém. Eu não mostrei a ninguém, que eu tinha maior medo de mostrar, assim, horrível. Né? Mas eu ficava ansioso de querer mostrar, ao mesmo tempo com um certo receio, né? Levei quase um ano. E mostrei para meu primo, Paulo Ventura. Eu falei, quero te mostrar um negócio. Eu fiz uma música. Aí Paulinho, mostra aí, vamos tocar. E ele ficou todo coisa assim, todo emocionado, né, e tal, né? E gostou muito, e fez até um vocal comigo na música e tal. O original tem um vocal com ele, né, nessa música. E ele ficou encantado e tal, que todo lugar que eu tinha que mostrar, porque ele me cobrava, pô, toca Coração Menino. Tá. Então, Coração Menino foi assim, foi a história de um garotinho, né, de um moleque que se apaixona, né. Eu tinha aí meus 16 anos, 17 anos, mais ou menos, quando o cara dela saiu. E me apaixonei pela primeira vez. Aí saiu, estava apaixonado, saiu Coração Menino. Foi bem interessante que Coração Menino estava assim. Eu depois, com o tempo, eu tocava com a rapaziada, né, em rodas de viola, né, no Guapiaçu e tal. E muitos sabem tocar, até me surpreendem. Me surpreendem gente que canta Coração Menino, eu fico até hoje eu fico meio surpreso, né? Mas que as pessoas não esqueceram. Mas aí eu só que estava esquecido, muito tempo não tocava e tal, e até que a minha filha foi ter aula de música, resolveu ter aula depois de um tempo, foi ter aula com o Albelino, e ela chegou, pai, eu tenho uma tarefa para executar, e eu queria ter essa tarefa com você, que é cantar em dupla, e eu queria uma música sua. Aquela música Coração Menino, sua, vamos tocar? Canta comigo? Eu falei, vamos, meu filho, vamos lá e tal. E foi muito bacana, né? Que a Carolina tem uma voz suave. Tem uma voz suave e tal. Apesar de toda a timidez, que ela é muito tímida, né? Me surpreendeu. E a gente fez um arranjo, a Albelina ajudou bastante no arranjo, para entrar, né? Para entrar a voz da Carolina, que eu cantava com outro homem, né? Com o Paulo Ventura, né? No mesmo tom. E eu acho que ficou legal, ficou bacana, né? Ficou bonito. E eu fiquei muito surpreso quando eu fui procurado pelo Lucas, e que falou que a música tinha sido, aquele vídeo, né, que vocês fizeram, tinha sido escolhido para lançamento de um projeto. Eu fiquei muito feliz, né, muito feliz e muito emocionado com isso aí. Porque eu acho que o artista, lógico que o artista precisa de dinheiro. Essa historinha de que o artista vive de aplauso, isso aí é papo. O artista, ele tem um talento que tem que ser remunerado para ele sobreviver da arte, viver da arte, né? Mas é muito bom quando tem reconhecimento, independente do dinheiro, de grana ou não, mas quando você tem reconhecimento já é uma coisa assim que, né, vale tudo para a gente.